Bom, Sim. pessoal, eu queria começar até a gente começar, eu comecei a perguntar para a Carol sobre exatamente o que é claro, teve o convite que eu fiz para a Carol, né, para levar a metodologia, levar lá a 4D, mas é claro que esse convite de nada adiantaria se não existisse alguma coisa, já uma motivação dela, né, e do Instituto Thier para que a coisa acontecesse. Então, Carol, queria entender um pouquinho mais o momento que vocês estão vivendo, né, e acho que pode ser o momento de algumas pessoas aqui, ou que vão assistir depois, mas que momento é esse? O que levou a essa necessidade de transformação, de buscar algo a mais, né, do que vocês, ainda mais no caso de vocês, que já é uma instituição que gera um impacto extremamente positivo na sociedade. Mas o que levou vocês a buscarem esse algo a mais? Uhum. Então, vou contar uma historinha, assim, né? Porque às vezes quando a gente fala de impacto social, positivo, é uma coisa nobre, né? Mas às vezes parece que é uma coisa assim, uau, a pessoa sempre pensou nisso, né? E para falar bem a verdade, não foi assim, né? E eu acho que isso é até um tema que às vezes os pequenos empreendedores nem sentem que é para eles, porque no início eu sinceramente só queria ter 4.000 reais no fim do mês para pagar minhas contas, sabe? Tipo, a Thier já existia, eu eu gostava da ideia de tocar o coração das pessoas, eu gostava da ideia de poder contribuir para a vida das pessoas, porque é o tema do meu trabalho. Então, isso me movia a estar com elas, mas eu tinha uma preocupação muito grande com o dinheiro, porque se eu ficasse tocando o coração das pessoas e eu não pudesse pagar minhas coisas, eu não ia tocar os corações das pessoas, eu ia fazer outra coisa. Então, tinha isso muito forte, né? Então, essa coisa do impacto social positivo, ele foi vindo de uma construção. Então, a partir do momento que eu consegui vender melhor meus workshops, eu comecei a entender a internet como uma ferramenta, né, de ampliar o número de pessoas que o trabalho podia chegar. E aí, aí o CCA começou a ter bastante aluno, eu comecei a ficar ligeiramente mais tranquila, né? Quer dizer, com a minha subsistência, eu consegui ficar bem tranquila. E aí, com isso, foi abrindo espaço para eu poder me aprofundar no que eu estava fazendo, né? Porque por um tempo era assim, aprendi aqui uma coisa, vou vender. Então eu tive que ficar um tempo aprendendo a vender. Quando eu consegui aprender a vender, aí eu falei, agora eu vou estudar mais. E quando eu comecei a estudar mais e trazer isso, né, também para as pessoas que estavam sendo meus alunos, eu percebi que eu estava, inclusive dentro da CNV, não tendo a profundidade que a CNV exige, né? Então, por exemplo, eu achava que... Eu lembro do dia que eu compartilhei um vídeo lá numa comunidade do Facebook, era um vídeo super lindo de um cara negro falando que os rótulos, não, a cor da pele é só um rótulo, que a gente tinha que ver para além. E eu me senti muito tocada por aquilo, compartilhei um vídeo numa comunidade de CNV, até que uma mulher comentou, né? Olha, é fofo, esse vídeo é lindo, mas não contempla muito a realidade que a gente vive. E, nossa, eu, na minha cegueira social, não conseguia nem entender o que ela estava falando. Porque eu estava tipo, como assim? Como é que você está falando mal desse vídeo? Porque o cara está falando que a gente tem que se amar, que a gente tem que se dar bem, né? Então, tinha uma complexidade ali que o meu trabalho lindo, fofo, com a empatia, não estava alcançando, que era justamente esse trabalho de consciência social. Ali abriu as portas e eu comecei a estudar sobre isso, né? E, para minha surpresa, vi que o próprio Marshall Rosenberg falava disso, que se eu uso a comunicação não violenta só para, né? Porque já é um puta trabalhão, né, gente? Me relacionar melhor com a família, com os amigos, e não uso para fazer transformação social, então eu estou usando ela como um narcótico. Nossa, foi facada quando eu vi isso. Eu falei, meu Deus. Só que é super desafiador, né, você se posicionar nesse sentido, porque existe um fla-flu na sociedade e existiu uma vontade minha de ser aceita por todo mundo, de conseguir espalhar a CNV sem ter resistência das pessoas. Mas eu vi que não me posicionar também eu não estava sendo CNV, entendeu? Sem me posicionar, porque se você quer imparcialidade, vai para mediação de conflitos. Comunicação não violenta, por si só, já tem um posicionamento político, né? O da não violência, né? Então,
eu me lembro muito bem que no dia que a Marielle foi assassinada, eu falei, chega, eu vou me posicionar e eu quero que a CNV seja acessível para todo mundo que queira estudar a CNV. Então, nunca mais uma pessoa vai deixar de fazer o meu curso porque ela não tem dinheiro para pagar. Enfim, eu comecei a ter, né, vários pensamentos assim. E aí a empresa foi ampliando, a gente começou a atender umas empresas grandes no Brasil. E todo mundo todo mundo da organização também, assim, nesses estudos, né? E aí, assim, uma sensação, né, gente, de que tem sempre muito o que fazer, assim. Tipo, cara, a gente que está numa situação de poder pensar sobre isso é porque certamente a gente pode fazer algo, né, sobre isso. Então, e sempre muito inquieta, assim, como gerar mais transformação, e continuo inquieta nesse sentido. E aí o Lu falou, Carol, porque eu conheci o Lu da La Grácia, né? A gente fez esses projetos juntos, sempre adorei trabalhar com ele. Ele falou, fiz essa formação da Mani, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma instituição de ensino incrível, assim, que faz umas formações muito legais, e criou esse projeto, e que era tipo um projeto sistema B para pequenas empresas. E eu trabalhei numa empresa que foi certificada Sistema B. Então, o Sistema B é isso, assim, tipo, se a gente parar para pensar, o mundo já está em um estágio que a humanidade está em risco, assim, em termos de meio ambiente, em termos da velocidade que a gente precisa que a desigualdade social diminua e, ao mesmo tempo, a preservação dos recursos é um dilema enquanto humanidade, né? Porque, inevitavelmente, enquanto a gente avançar para dar mais oportunidades para as pessoas que são pobres, que estão em situações de extrema vulnerabilidade social, mais recursos a gente precisa usar. E como é que a gente vai fazer essa conta fechar, né? Então, é doido, assim, o quão pouca articulação a gente tem nesse sentido, né? É como se sei lá, uma coisa muito doida vai acontecer hoje à noite e a gente está assim, peraí, eu vou jantar aqui primeiro, né? Então, eu sinto que a gente está assim. E como não tem essa grande organização política acontecendo, claro que tem muita coisa, tem muito projeto foda assim, acontecendo, sim. Inclusive, esses dias eu vi que na Inglaterra, daqui 5 anos, nenhuma montadora vai poder vender carro que utiliza combustível fóssil mais. Tipo, tinha que ser hoje, tá? Tinha que ser hoje que isso tinha que acontecer em termos de meio ambiente, resiliência ambiental, mas vai ser daqui 5 anos. Então, assim, tem uma grande transformação por vir, né? Então, enquanto a gente não está nessa grande virada, o que a gente faz enquanto nós, organização, né? E aí, quando o Lu me apresentou essa possibilidade, e eu sempre vi os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU como um norte bacana. Eu olho para aquilo e penso, pô, eles cobriram boa parte dos temas que são os importantes, né? E aí o Lu falou, Carol, a gente vai ver parte ambiental, a gente vai ver você como governança dentro da tua equipe, o que a tua equipe precisa para eles se sentirem escutados, a gente vai ver acessibilidade, então o quanto que a tua empresa contribui para a diminuição da desigualdade, o quanto que a tua empresa contribui para impactar menos o meio ambiente. E foi bizarro, assim, porque a gente é uma caixinha de correio na Paulista, cada uma trabalha de casa. Então, a gente consome pouco recurso para fazer o nosso trabalho. Mas, tipo, a gente tem 2 grandes apostilas, a apostila do CCA e a apostila do curso para empresas. As 2 têm mais ou menos 70 páginas. E a gente tem cerca de 500 alunos, 600 alunos por ano. A gente foi fazer a conta, era tipo, sei lá, 7 árvores por ano, sabe? Se a gente mudasse para formato digitável, um PDF, a gente deixava de consumir esse papel. Então é uma parada bizarra, assim, sabe? Tipo, é uma pequeníssima coisa, mas, pô, já é algo que
quantas pequenas empresas não tem no Brasil? Se várias pequenas empresas pensarem nisso, né? Então, eu achei genial o projeto do Luiz e falei, Lu, quero te ajudar o máximo possível para a gente divulgar isso, porque serviu para a gente, enquanto time, assim, sabe, para promover essa união. A gente percebeu que a gente nunca tinha pensado em missão e valores. Pô, foi incrível a gente estar juntos e pensar nisso. E uma coisa simples, né? Um processo simples com eles, assim. Às vezes a gente acha que só empresa grande que precisa ter isso e tal, e não é. E aí eu acho que, assim, o que move, né? Por que começar? Então é isso, quando o Luiz chegou perto da Thier, já está numa fase da gente estar pensando mesmo, cara, como é que a gente amplia o nosso impacto, como é que a gente cresce reduzindo danos assim de impacto no meio ambiente, né? Mas tem pessoas que vão procurar um processo desse justamente porque o mundo está nesse estágio, gente. Os consumidores já estão mostrando que eles querem consumir de empresas que se importam. Então, também tem essa contrapartida de, se você é um profissional, uma empresa que está pensando nisso, você vai ter vantagem competitiva, né? Mas aí é muito doido, porque eu acho que o Lu ainda tem esse dilema, né? Porque ele pegou e fez uma propaganda do workshop, né? Que a 4D faz. Aí eu peguei e mandei e aí tinha vantagem competitiva, não sei o quê. Aí eu mandei para o grupo de CNV, vários facilitadores de CNV no Brasil. Falei, gente, foi muito legal, tá? Eu mandei. Aí eles, cara, mas foi legal mesmo, porque vantagem competitiva, tipo assim, é muito engraçado. Um grupo da galera de CNV não se importava com a vantagem competitiva, né? Mas outros empresários vão se importar com isso, porque eles podem estar lá na fase que eu estava. Exatamente. Tentando fechar as contas, né? Então tem essas motivações. Não, e é muito doido, porque você falou sobre essa história do começo, né? De que você está preocupado com isso, com a sobrevivência, né? Sobrevivência do negócio que, infelizmente, ou felizmente, eu não sei, mas é o dinheiro, né? É o que vai fazer o negócio girar para você conseguir pensar, né, em outras coisas. E a gente está um pouco nesse momento, né? A 4D está nesse momento em que a gente está se estabilizando. A gente, como eu falei, é o primeiro ano, e aí, no primeiro ano, de repente, veio uma pandemia, né? Só uma pandemia que mudou completamente o mundo, de uma hora para outra. E a gente também teve que se adaptar e repensar, ou pensar em novos serviços e produtos, ou repensar o que a gente já vinha pensando. Mas, assim, acho que o nosso lado tem várias vantagens, e acho que eu também sou uma pessoa otimista, gosto de ver vantagens. É como a Carol falou, acho que a gente está no momento em que o mundo está mostrando que precisa ser de outro jeito, né? Existem, durante a pandemia aí, eu não sei se vocês acompanharam, se foi na minha bolha, mas eu pude acompanhar muitos movimentos nesse sentido, né? Capitalismo consciente, trazendo coisas, o próprio Sistema B, que a Carol trouxe. Acho que eu vi vários movimentos acontecendo nesse sentido de vamos repensar, não vamos voltar mais para o que era antes, porque a gente percebeu que o que era antes, primeiro sinal de uma grande crise, como foi essa, a gente viu que esse sistema não se sustenta, né? Então, os mais pobres vão ficar ainda mais pobres, né? As empresas não vão conseguir se manter. Então, é um sistema de verdade predatório, na verdade, né? Um sistema que aqueles que estão no topo vão continuar no topo e quem está embaixo vai continuar embaixo. Isso continua. E o meio ambiente nem se fala, né? Porque, inclusive, acho que a própria pandemia tem origens, né? Por conta da exploração e da maneira como a gente explora a natureza, né? Então, até isso a gente tem que começar a pensar o que mais a gente não pode despertar na natureza ao não explorá-la da maneira correta, né? Ou explorar, acho que nem a palavra, porque se a gente está explorando alguma coisa, quer dizer que a gente está pensando só no que aquilo vai dar para a gente, mas a gente tem que pensar que a gente também tem que devolver, né? Porque a natureza, a gente faz parte, né? A gente se vê muito, né? O Ailton Krenak fala muito disso, né? Como que a gente se vê uma coisa à parte, né? E não, a gente é a natureza, né? Então, como a gente chegou nesse ponto em que a gente se desligou completamente? Então, o que a gente está tentando fazer é exatamente isso, né, Carol? E você falou do Sistema B, eu só queria fazer um parênteses, eu não sei se todo mundo conhece aqui. Só nem abrir o áudio, mas só fazer um joinha ou acenar com a cabeça. A Cíntia falou que não. O Sistema B é um movimento, acho que assim, a maneira mais simples de talvez descrever é uma certificação para empresas que operam dentro dos limites da natureza e sociais, né? Então, empresas que estão respeitando o meio ambiente, respeitando a sociedade e buscando gerar impacto positivo. Então, as empresas, elas passam por um processo que elas vão responder lá um questionário, vão passar por, tem uma ferramenta online deles também, inclusive. Você passa por um questionário, a sua empresa é avaliada e aí você ganha um selo que você entra para esse grupo de empresas B ou não.
No Brasil, a gente tem uma das maiores, acho que é a maior do mundo. A Natura é uma empresa B, por exemplo, e tem algumas outras, né, de grandes empresas e pequenas empresas. Mas o que a gente sentiu é exatamente isso, Carol. Pensando nesse pequeno empresário que está começando, né, e talvez está nesse momento de... e aí daí vem esse dilema, né? Eu acredito que tem que ser assim porque não tem outro jeito. A gente precisa ser assim, né? Porque é o que faz sentido para mim, né? Que a gente respeite, a gente entenda os limites da natureza, a gente entenda os limites sociais e consiga criar um negócio que respeite tudo isso e ainda assim, de alguma maneira, gere, né, a estabilidade financeira que a gente precisa. Mas acho que ainda tem uma parcela, e talvez seja a maioria, infelizmente, da sociedade que está pensando, tá, e eu com isso? O que eu ganho com isso? Que é o tal do curto prazo, né? Porque no longo prazo todos nós vamos ganhar. Mas esse longo prazo não é hoje, né? E tem gente que está pensando no ganho imediato. Então, a gente, né, duas palavras aí que o mercado adora, que é o capitalismo do stake, do shareholder, né? Então, que é o acionista. As grandes empresas pensam muito no acionista, né? Quem é que está pagando ali, quem é que está, né, injetando dinheiro na empresa. Eu preciso devolver esse dinheiro para essa pessoa. Então, se você pensou no lucro, não tem como você abastecer, né? Como você pensar em outras coisas. E aí a gente tem hoje visto essa mudança para o capitalismo do stakeholder, né, das partes interessadas. Então eu começo a analisar quem é que eu impacto, como eu impacto e como é que eu posso impactar de uma maneira melhor, né? Então isso é um movimento que tem acontecido dentro do mercado como um todo. Olu, a Flávia, que está aqui, ela mandou um comentário aqui para mim muito bom. Ela falou: boa noite, eu moro na Inglaterra e a questão dos carros que consomem combustível fóssil versus elétricos é um pouco controversa, pois para se produzir energia para a bateria gera poluição e sem contar o fato da bateria ainda não ser reciclável, além de não ser tão simples descartá-la. Mas sim, a regra de emissão existe e é respeitada. Maravilhoso, que bom que você complementou. E eu acho que é isso, assim, ó. Se o pensamento fosse olhando para os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é, por exemplo, esse processo que o Luiz criou para uma pequena empresa, se o governo inglês falasse, tá, essa solução de acabar com o carro de combustível fóssil precisa seguir os objetivos de desenvolvimento sustentável, e sabendo que a bateria tem isso, então não vai poder ser assim, não vai poder ser o carro elétrico com essa bateria, né? Por quê? Porque qual que é o foco no final do dia lá? É a gente diminuir o nosso impacto, né? Então, se a bateria tem isso, óbvio que não é uma questão simples, óbvio, eu não entendo absolutamente nada de combustível, esse não vai ser o nosso tema. Mas acho que o lance todo é esse, porque as empresas, elas ficam tomando decisões ou os governos ficam tomando decisões, e aí? Mas está ligado com o quê? O que a gente quer, no final das contas, com isso, né? Então, obrigada por trazer o seu comentário, e eu acho que é bom para a gente ilustrar isso mesmo, né? E aí, ô Lu, eu não sei se... Eu tive a ideia até de mostrar uma coisa aqui, se você puder me colocar como co-anfitriã para compartilhar minha tela, porque, assim, depois que... Eu percebi que esse processo com a 4D, ela foi uma enzima para a gente na TIE, né? Então, tinham coisas que a gente precisava pensar e transformar, aí chega uma enzima, que são eles, com uma energia de ativação, assim, né? Eu senti muito isso. Então, por exemplo, ó, hoje eu não vejo a hora do o novo site da TIE sair, porque eu tenho até vergonha. A gente trabalha comunicação não violenta e tem aqui, sobre a TIE, uma frase linda da Viviane Mosé, que eu gosto bastante. O que é a TIE? É um nome inspirado num passarinho, tal. É isso que nós somos. Aí a gente acabou, sabe? Aí agora, pô, depois de todo esse processo, a gente tá, pô, o que a gente faz, né? Pô, a gente ajuda as pessoas a conviver, né? E por quê? Porque a gente tem uma lacuna no processo de aprendizagem, a gente usa tecnologias de convivência, que é a CNV, a mediação de conflitos e círculos restaurativos. A gente sonha um mundo no qual todas as formas de expressão estrutural sejam erradicadas. A gente está mais intimamente ligados com esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Aqui está o nosso relatório de objetivos e meta. Aqui estão os valores que guiam as nossas ações e aqui está a nossa equipe. Então, assim,
É isso, gente. A gente é uma empresa pequenininha, mas para a gente isso tem tanto significado, sabe? Então, uniu tanto a gente enquanto equipe e deu tanto um norte, que eu falei, meu, isso é muito legal, sabe? Então, acho que para os próximos anos vai demorar para eu ter vergonha do que a gente escreveu aí, sabe? Igual eu olho para esse passarinho, porque eu acho que agora a gente encontrou por onde a gente vai. Claro que isso vai ser super lapidado ao longo do caminho, mas eu acho que essas páginas ilustram bem a transformação que é possível, né? E claro, isso é a vitrine, como a gente se organizou internamente. Agora, dentro desse site, vai estar tudo que a gente vai oferecer externamente. E aí, a partir disso que a gente pensou para a gente sabe, a gente não quer oferecer nada que não tenha possibilidade de bolsas, que não seja acessível. Então, isso a gente entende o porquê, e a gente sabe o quanto que a gente quer ampliar isso, né? Então, foi bem legal. Sueli está com a mão levantada. Isso. Obrigada. É que eu estou na tablet aqui, ela fica apertando, o negócio não vai. Para a Cíntia e para quem mais quiser saber, Luiz, eu tenho aqui uma definição de sistema P muito bacana. Talvez você já conheça, mas talvez a Cíntia não. Como eu também não conhecia, eu fui procurar para saber o que era. A missão, está em espanhol, tá? Eu estou lendo em português. Missão, construir um ecossistema favorável para fortalecer empresas que utilizam a força do mercado para dar solução a problemas sociais e ambientais. Essas são as empresas B, não? Depois, a visão, uma economia onde o sucesso pode ser medido pelo bem-estar das pessoas, da sociedade e da natureza. E os valores, eu vou resumir assim rapidamente. Co-construção, que é construir com o outro, trabalhar de forma aberta, aceitar opiniões e tal. Depois, paixão, entrega passional e pessoal, energia positiva, inspiração mútua, generosidade, gratidão, solidariedade, empatia, diversidade, respeito à humanidade, apreço mútuo das diferenças e interdependência. Aí tem mais um, indivíduo, sociedade, natureza, integridade, atuar nas redes, respeito, trabalhar de forma sistêmica e cuidado e inovação. Cuidado, atenção, amor, equilíbrio, boa vibração, carinho por si mesmo e pelas outras pessoas, diversão, atuar de forma interdependente, inovação, criatividade, entusiasmo, simplicidade, questionamento, pensar na essência das ações, etc. Achei muito bacana isso. De repente, eu falei, olha, isso resume a definição que você tinha dado. Sim, acho que a Cíntia ia gostar de ouvir isso. Perfeito, obrigado pela colaboração. Não, e até acho que é interessante esclarecer por que a Carol falou que é como um sistema B, mas para pequenas empresas. Porque aí, como tudo, né, existem lacunas, como a Carol falou, que o Silutier surgiu para cobrir uma lacuna, então, no nosso sistema de aprendizagem. Então, a 4D também surgiu um pouco, não que seja uma lacuna, mas a gente foi estudar e percebeu que o sistema B ele ainda não está tão acessível para pequenos negócios, né, porque o processo é um pouco complexo. E a gente queria, como a Carol falou, dar esse start, começar, né, o tal do passo de bebê, né, o primeiro passo ali. Então, que é isso que aconteceu com o Silutier, uma empresa com 4 pessoas que talvez não tem interesse numa certificação, né, que é o resultado final depois do processo que você passa pelo sistema B, é uma certificação que tem um custo, óbvio, que nem sempre é acessível para uma pequena empresa. Então, a gente pensou um pouco nessa lacuna, né? Como é que a gente pode ajudar esses negócios que estão num estágio talvez anterior? Depois que se passar pela gente e quiser seguir com o sistema B, eu fico feliz da vida, acho que a gente ajudou nesse processo. Até surgiu o caso, né? As nossas ferramentas, aliás, elas estão disponíveis para download gratuito no site, né? O Canvas e todo o processo de aplicação está disponível gratuitamente no site. E aí uma pessoa que baixou, e aí ele até me comentou comigo, ele falou, mas então quer dizer que se eu fizer isso aqui que você está falando, esse processo, que a gente fez um call com ele para perguntar, e aí, como é que você baixou? Eu vi que você baixou, como é que tá? Ele falou, quer dizer que se eu fizer isso aqui, eu consigo depois ir para o sistema B, fica mais fácil? Eu falei, olha, eu acredito que sim. Não é, obviamente, um passo necessário mas com certeza vai te ajudar a estar mais pronto a responder, porque o que acontece? No sistema B você tem que responder uma série de perguntas, que são perguntas que muitas vezes você nunca parou para pensar. E acho que até a Carol pode falar um pouquinho, se quiser, claro. O nosso processo também é um pouco parecido com isso.
acho que o primeiro passo quando você quer começar uma jornada de transformação de um negócio é onde eu estou hoje. Onde eu estou hoje e onde eu quero chegar. Então, isso é fundamental. E aí, o nosso primeiro momento esse mapeamento, né? A gente tem o 4D, vem do 4D do Canvas, né? Nas 4 dimensões de um Canvas, que olha para a governança, olha para a comunidade, olha para as pessoas, né? Para os colaboradores e colaboradoras, e olha para o planeta, óbvio. Então, a gente tem perguntas também, chave, que ajudam a levantar uma discussão coletiva, né? Que aí não é a visão só da Carol, é a visão da Carol e toda a equipe dela, né, que participou do processo, e aí por isso que a gente sugere que esse processo seja feito de maneira coletiva, né? Então, vem um pouco disso que a Sueli acabou de falar, desse valor da cocriação. Então, a gente também tem esse valor, a gente acredita que isso precisa ser feito até por uma questão de sentimento de pertencimento, sabe? Eu pertenço àquilo, a minha empresa está fazendo isso não porque meu chefe ou a minha chefe decidiu, mas porque a gente entende que isso aqui é importante, eu fiz parte do processo criativo disso, que acho que é um pouco, eu não sei, Carol, como é que depois até, como foram as conversas de vocês sobre essa questão colaborativa, como é que foi isso? E uma coisa que só me ocorreu quando você estava falando, que acho que é importante, que é como a Instituto pensa em impacto positivo, né? E aí pode ser assim, não, porque a gente trabalha com CNV, que é algo que vai gerar um impacto. Claro, tem isso, mas eu acho que o grande lance é como é que você vende manteiga pensando em tudo isso? Como é que você vende, sei lá, lâmpada pensando em tudo isso, né? Não é, só vai ter impacto positivo se for uma coisa que o conteúdo em si, o tema em si, já dá essa ideia de impacto positivo, né? E também, às vezes, você trabalha com uma coisa que é um super tema, o ruim impacto positivo, você vai ver a galera, o jeito que está trabalhando, tá tudo, né? Tudo explorado, assim. Então, a coisa tem que ser integral, né? E aí, bom, a coisa da colaboração, né, Lu, que você perguntou. Eu não captei muito, na verdade. Então, como que ficou a coisa da colaboração? A gente conversando sobre esses 4 itens. Como acho que você até falou um pouco disso, na verdade, mas porque a gente, né, fez um processo colaborativo no sentido de olhar para esses 4 itens, né, essas áreas que a gente entende como áreas da sustentabilidade. Então, acho que esse é um outro ponto, né? A sustentabilidade, muita gente pensa planeta, né? Ambiente. E não, né? A sustentabilidade, a gente está falando de desenvolvimento sustentável, que a gente tem que olhar para o planeta, claro, a gente tem que olhar para a sociedade, e quando a gente fala numa empresa, é claro que a gente tem que olhar também para o último dos pés aí, do tripé, que é a parte econômica, né? Mas você sente que uma coisa afete a outra. E acho que no caso de vocês, eu não sei se deu para sentir isso, porque, assim, desse olhar de 4 pessoas, talvez de áreas diferentes, né? Então, você tem lá a Dani, que é do financeiro, as meninas que são as facilitadoras, mas são olhares de áreas diferentes da empresa que, de repente, conseguem se complementar de algum jeito e ter uma visão, de fato, abrangente do negócio, né? Sim, porque tem empresas que podem falar assim, beleza, a gente vai fazer o 4D e aí só eu vou lá e penso e depois mostro para minha equipe, né? E eu queria que fosse todo mundo, tipo, vamos passar por esse processo, vamos pensar em empresa, vocês estão afim? Eu quero saber o que vocês pensam da empresa, né? Então, isso é uma vantagem de ser uma empresa pequena. Você pode falar, galera, sexta tarde, vamos fazer isso, né? E foi muito bom, nossa, foi muito bom para mim, porque para mim é uma novidade estar agora nesse papel de liderança, né? Porque por muito tempo fui eu sozinha, agora a galera está trabalhando junto. E as duas Jus, a Ju Portas e a Ju Caldeirão, que são maravilhosas, trampam comigo, a gente tem uma parceria, né? O Instituto Thier não tem uma atração para falar, vocês vão ser CLT e contratá-las no regime CLT. Até porque elas também fazem projetos para várias outras organizações. Então, a gente faz esquema parceria. Vamos trabalhar juntas nesse projeto para o Bradesco? Então, beleza. Então, a gente tem a porcentagem e faz o trabalho. E eu, por elas trabalharem por projeto, eu não me sentia à vontade de chamá-las para ficar fazendo mais coisa pela empresa. Porque eu pensava que, poxa, se eu não posso pagar para isso, para elas, então eu não vou pedir, né, isso delas. E no processo com o Lu, eu descobri que elas queriam muito.
Elas queriam muito, elas não queriam só ficar fazendo projeto, e que elas topam fazer junto e topam assumir o risco de se aproximando e produzindo coisas pela Thier e dar corpo, né? Colocar a coisa nessa fogueirinha para também colher junto comigo. E foi tipo, nossa, galera, se eu soubesse que o que vocês mais queriam era isso, sabe? E eu não tava. Então é muito doido, assim, né? Mesmo a gente trabalhando com CNV, e não é porque eu não queria que elas co-construíssem as coisas comigo, mas porque eu achava que eu não estava no direito de fazer isso, que eu não queria jamais parecer que eu estava explorando alguma coisa delas, né? Então foi um encontro muito legal, assim, trazer o time todo para participar, né, do projeto. E Lu, me diz uma coisa, agora deixa eu te perguntar umas coisas, porque já são 7h50, o negócio voa. Por que você falou que você estudou, né, a coisa das pequenas empresas, mas por que vocês decidiram fazer com pequenas empresas? Acho que um dos primeiros pontos é esse que eu comentei, né, que de fato quando a gente for olhar o que existia em termos de soluções no mercado, existiam algumas dificuldades de acesso, né, seja por preço, complexidade. Então, se eu vou trazer uma consultoria que de repente vai me trazer um negócio super complexo, e aí eu não vou ter nem talvez a pessoa para tocar isso dentro da empresa depois, né? É tão difícil, que aí eu vou, em vez de ter essa energia de ativação, né, eu vou ter uma energia, eu vou ter uma sensação de paralisação. Putz, isso aqui é muito complicado, eu não vou conseguir seguir. Então, a gente entendeu que existiam essas barreiras, e de fato, quando a gente foi conversar com pequenos empresários, a gente entendeu, ainda mais no momento, como você falou, que pequenas empresas, elas não têm o capital que uma grande empresa tem para aguentar e investir, né, e dedicar pessoas. Então, geralmente, as pessoas fazem um pouco de tudo, né? Daí, desse envolvimento, de querer envolver o time. Então, tem esse ponto, que acho que é entender que existia essa lacuna, né, que o que existia no mercado não estava disponível para as pequenas empresas, mas também pela importância das pequenas empresas. No Brasil, hoje, a gente tem a maior parte dos negócios formado por pequenas, ainda que no Brasil o PIB seja, acho que por volta de 50% de pequenas empresas, né, não é tão expressivo, mas mundialmente esse valor acho que é até maior, ele chega a 70%, 80% o PIB mundial é formado por pequenas e médias empresas, mas em termos de empregabilidade, salários, então as folhas salariais das pequenas empresas, né? Então, em termos de numéricos, elas são extremamente relevantes. E aí até em questão qual é o impacto dessas empresas, né? As pequenas e médias empresas são responsáveis globalmente por boa parte também da poluição e dos impactos negativos que a gente tem no meio ambiente. Só que é isso, enquanto a grande empresa tem lá, hoje se fala muito do ESG, não sei se você tem ouvido falar, mas tem aparecido cada vez mais no noticiário, que é essa sigla para essas empresas que têm a governança voltada para o meio ambiente, para a sociedade, né? Então tem as suas políticas, né, de empresa voltadas para isso. As grandes empresas estão olhando para essas questões, as pequenas e médias estão tentando sobreviver, né? Então foi aí que a gente percebeu, opa, tem aqui uma massa enorme de empresas que a gente pode trabalhar, que estão precisando desse apoio, que causam um impacto negativo e positivo na sociedade, mas que hoje talvez estejam um pouco desguarnecidas. Então foi aí que a gente resolveu olhar para as pequenas e médias empresas. Por isso que a gente tinha algumas diretrizes, tinha que ser simples, né? Porque se fosse complexo demais não ia para frente, tinha que ser acessível financeiramente, em termos de também de envolvimento. Então eu não preciso de um especialista, não preciso de alguém, não é, mas por isso que a gente sugere que seja envolvido pela empresa inteira, né? Então esse senso de isso aqui é meu, né? Essa tarefa de realizar essa meta aqui sustentável é minha, né? Seja eu de qual área eu sou, eu me sinto até mais importante. E isso acho que é uma coisa, só complementando o que você falou, que é extremamente relevante, Carol, que é isso, né? A gente está falando da sua empresa, né? Que é um negócio de impacto social de fato, né? Que gera impacto positivo, mas a ideia é que isso aqui, a gente não está falando só de negócios de impacto, está falando de negócios de qualquer tipo, é o comércio, é o restaurante, né? Então, quando a gente fala sei lá, do pequeno comércio, de quem que ele está comprando, quem é o fornecedor dele, esse fornecedor tem práticas sustentáveis, ele emprega, sei lá, mulheres, ele tem, né, ou até você adquire coisas, né, de empresas que são lideradas por mulheres, por negros, negras. Então, você está olhando para essas questões, né, e aí dentro da sua empresa também, né, seja qual for a sua empresa, seja qual for o seu negócio, serviços ou produtos, você está olhando para quem está dentro da sua empresa, se tem diversidade no seu quadro. Isso não é coisa de só grande empresa, né? Uma pequena empresa pode olhar para isso também e falar, putz, eu só tenho gente branca, homens trabalhando aqui dentro. E aí, até falando em vantagem competitiva de novo, tem pesquisas que mostram, né, que
a diversidade, ela já lucra. Então, se é para ir pelo lado do dinheiro, também tem argumento pelo lado do dinheiro, né? Tem argumento por todos os lados, né? Porque é justo socialmente, mas também porque existe o lado financeiro que pode ser beneficiado disso. Então, assim, são negócios de qualquer tipo, pequenas e médias empresas de impacto ou não. Só esse complemento que eu queria fazer em relação àquilo. Pode falar, Cintia. Eu queria sugerir para vocês, para o Luiz, acho que principalmente, podia se criar um selo, né, para as pequenas empresas. Não sei se já existe, mas a gente não vai provavelmente ser uma empresa B, né? A minha empresa é uma empresa antiga, eu considero isso uma coisa extraordinária no Brasil, uma empresa que o ano que vem faz 30 anos de existência. Uau! A gente é importador de florais, né? Florais de Bach, florais da Califórnia, florais da Austrália. Aí a gente, ao longo dos anos, a gente foi criando outras áreas dentro da empresa. Então, a gente hoje tem um laboratório, a gente invasa alguns florais aqui. Então, isso já é atitude sustentável, né? Não fica trazendo de avião lá da Austrália até aqui no Brasil um monte de vidrinho carregando, né, os florais. A gente traz as matrizes, põe nas garrafinhas aqui, enfim. Mas nós somos uma realmente pequenininha empresa, nós somos 10 pessoas, né? Levando em conta uma empresa familiar, né? Meu marido e eu. E a nossa galera lá, né, os nossos colaboradores, nós somos 10 pessoas, a empresa sempre foi super enxutinha, e agora, nesse período de pandemia, descobrimos um monte de coisas super legais, tipo assim, não precisa vir todo mundo aqui, né, uma parte do pessoal pode ficar em casa e acessa, né, o sistema, os computadores, enfim, responde o WhatsApp da sua casa, responde e-mail da sua casa. Então, quer dizer, tem uma porção de atitudes voltadas para a sustentabilidade. Agora, tem um negócio que é assim, no Brasil, principalmente, a gente tem uma coisa assim, de quando você faz uma coisa muito certa, ou vou botar entre aspas aqui, uma caridade, você não conta, né? Não sei se vocês acham isso assim. Nossa, Eu venho de sim, uma família total. assim, que você não conta o negócio assim que você fez pelo outro, né? É. E eu acho que a gente tem trabalho social, a gente faz um monte de doação de florais para um monte de trabalhos sociais, a gente faz um monte de coisa super legal e a gente não divulga. Por exemplo, eu faço parte de grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo, com práticas integrativas, e aí todo mundo que vai fazer pesquisa com florais, minha empresa chama Essências Florais, a empresa doa os florais. Né? E assim, eu nunca divulguei isso, nunca contei para ninguém que a gente faz isso. Né? E assim, porque fica aquela coisa meio besta, assim, vou ficar falando que eu faço doação, vou ficar falando Nossa, Cíntia do né? céu, total. Que é uma coisa Sim. meio do Brasil, a gente não vê isso muito lá fora, mas eu acho que se tivesse um selo, né, para as pequenas empresas que têm práticas voltadas para a sustentabilidade, né, para a coisa do social, porque assim, gente, a empresa tem 30 anos porque a gente sempre tomou cuidado para manter ela saudável financeiramente. Então, a gente faz um monte de coisa super bacana, mas a gente é super cuidadoso, assim, não, é nossa responsabilidade continuar trazendo os florais para as pessoas que precisam dos florais aqui no Brasil, né? É tão complexo a coisa da importação no nosso país. Então, a gente precisa poder manter a nossa empresa financeiramente saudável, viva, fortinha, né? E a gente ainda cresceu nos últimos anos e tal, mas ainda assim a gente se mantém ali enxuto, vamos dizer assim, né? Na nossa forma de atuar e de ter colaboradores também. Então, assim, queria sugerir, né, que a gente encontre, para a minha empresa vai ser muito legal encontrar meios de divulgar o que a gente faz. Eu acho que isso sim faz com que as pessoas admirem mais e aí gera realmente lucro maior provavelmente para a empresa, né? E a história de criar um selo para as pequenas, né?
Não sei se Uhum. isso é de quem que depende isso, né? Estou aqui falando disso pela primeira vez na minha vida, então Sim. Sim. Ô, É, Lu, é isso. rapidinho, eu posso só comentar? Porque você lembra que eu tinha a mesma fala? eu ia falar isso, pode falar. Porque eu sempre falava assim, gente, você tem que fazer as coisas pelo bem, e não tem que ficar mostrando muito, não. Eu tenho isso também para mim, né? Ficar se gabando de um negócio. Mas aí no processo com o Lu, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, assim, ele falou, tá, Carol, pode ser que alguém possa achar isso, só que pode ser que você inspire outras pessoas a fazer o mesmo. Então, por exemplo, eu não sei o que o Lu vai falar do selo ou não, né? Mas eu fiquei muito na dúvida de como compartilhar isso. Então, aqui no site, o que a gente colocou? Somos comprometidos com a Agenda 2030 da ONU, com essas metas. E aqui está o nosso relatório de objetivos e metas. Então, se você quiser saber especificamente o que a gente faz, tudo que está em cada um, né? Planeta, governança, colaboradores, comunidade, que foi o que a gente mapeou. Aí tem os nossos objetivos. Beleza, como empresa pequenininha, mas tem, sabe? Então, ampliar as bolsas. Tem várias coisinhas aqui que a gente compartilha com os outros. E eu penso, cara, olha o tamanho dos pequenininhos, né? Você tá com 10 pessoas. Poxa, 30 anos é pequeno, mas são 10 vidas, né, cara, que estão vivendo desse propósito. Então, aí você pode passar por esse processo, aí tem uma clareada, fica familiarizada com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Você deve ter alguma amiga ou amigo que tem uma empresa também, vai falar, mas que negócio é esse que você está falando de negócio da ONU? Aí a gente começa a abrir mais espaço nas nossas vidas para falar sobre essas coisas que a gente, enquanto humanidade, precisa conversar. Né? Roseli? Pode falar. Posso falar um pouquinho? Pode ser? Claro, claro. Eu só queria colocar uma coisa que tem chamado a atenção aí no discurso de vocês, que é a questão do impacto e da inspiração, né? Rapidamente, a minha formação é em psicologia, eu sou mestre em psicologia da educação, e estou falando isso porque o meu mestrado foi sobre cinema e educação. E depois eu fui fazendo alguns cursos para a empresa, escrevendo alguma coisa também para a empresa. Então, eu acredito muito no impacto da linguagem fílmica. E sobre tudo isso que vocês falaram aí, nós temos um balaio aí de mensagens e possibilidades, né, para, vamos dizer, para impactar, para sensibilizar e para inspirar, seja na escola, na consultoria, na empresa, o que você vai oferecer para um líder, né, para o professor, para o aluno, né? Então, acho que nós temos o nosso discurso é muito afinado, né? Eu acho que cada um está falando uma coisa aí, a gente vai concordando tudo. Agora, sempre quando se fala nessas coisas que são bastante subjetivas, né, que são bastante abstratas, né, por exemplo, então, o cuidado com o meio ambiente, ponto de vista do falar, né? As pessoas sempre estão pedindo práticas, então, como fazer, como sensibilizar, como impactar, né? Então, se começou a falar do combustível fóssil, se falou da empresa, se falou de tanta coisa, né? Assunto que a gente precisa mexer, não falta. Então, na verdade, há que se criar momentos, há que se criar metodologias que são impactantes, inspiradoras e que sensibilize. E sensibiliza, sim. Né? Tem pessoa que pode chegar e falar que eu vou trabalhar com a poesia e vamos sensibilizar. Né? A questão é estudar, né? Como a Carolina falou, quer dizer, estudar, treinar, colocar o instrumento à prova, né? E poder
colher frutos, né? Quer dizer, colher feedback para ver até onde chega a nossa possibilidade, né? E, às vezes, eu estou falando do cinema, porque está tão aí, né? Tem streaming, todo mundo está cheio de fita em casa, né? Enfim, de repente, coisas... Olha, eu vi uma série que está lá no Netflix, chamada Rain Calls to My Heart, né? Eu posso... Então, quem vai ver vai falar, mas é muito água com açúcar, é muito Shangri-La, mas é um Shangri-La com conflito. Hoje em dia, se eu fosse chamada a trabalhar comunicação não violenta, eu preciso assistir essa série, né? Ela tem uma questão do Shangri-La, da água com açúcar, tudo bem. Todo o cinema ele precisa de uma certa perfumaria até. Mas quando você para ver e você linka, né, um tema tão importante como é a comunicação não violenta, por exemplo, então é um Shangri-La, mas com conflito. Onde tem conflito, a gente precisa pensar na comunicação não violenta. Bom, isso só para fechar a questão de como impactar, de criar metodologias, de criar formas de fazer as pessoas olharem para aquilo, né? Então, essa é a minha sugestão assim. Ô, Lu, você podia mostrar um pouquinho do Canva, porque, Roseli, o Canva do Lu, ele tem as perguntas, Canvas que fala, né? Tem a pergunta para que faz você refletir dentro de cada um desses 4 pilares, né? Sim. Então, é muito legal. Então, por exemplo, na Instituto Thier, a gente pensou onde que a gente gera impacto? Quando a gente viaja de avião, quando a gente fala para os alunos imprimirem. A Cíntia já falou, a gente já pensou que uma maneira de diminuir seria trazer a matriz e não milhares de vidrinhos da Califórnia para cá. Então, cada organização vai ter a sua especificidade do como. Agora, o importante é, de fato, a metodologia, né? É a pergunta, são as perguntas que são feitas, assim. Aí, Lu, mostra aí. Carol, até se você me permite, eu estou usando o seu próprio... Pode, de boa. Para ser mais fácil. Bom, acho que só para ficar claro como a gente faz, então, né? Quando a gente aplica isso dentro de uma empresa, como foi o caso do Instituto Thier, a gente faz por meio dessa ferramenta, que é o Miro, uma ferramenta de colaboração online. Né? Agora tudo está online, então a gente também encontrou uma ferramenta que se adequasse às nossas necessidades. E aí o que o Carol está falando, o que a gente faz, né? É exatamente isso, porque o que a gente foi encontrar e entender é exatamente que a dificuldade era levar para a prática, né? Então, muito se fala sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente, de fazer as empresas precisam ser sustentáveis, ter práticas sustentáveis, mas, de fato, o que elas podem fazer? Então, uma coisa é ter os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como norte, que vão dar uma base para você pensar em ações, e outra coisa é o que a gente faz, né, que é, então, o Canva, só para vocês verem, é o que está aqui nesse lado direito, vou ampliar aqui para a gente ver maior. Então, esse é o Canva, a ferramenta, né, de fato, assim, o que a gente faz. Agora, o processo, o que envolve o processo de aplicação, né, da metodologia? Para cada uma dessas áreas aqui, que são essas 4 dimensões, a gente tem algumas perguntas, algumas perguntas-chave, então eu vou só mostrar algumas para a gente não se delongar, porque também já está, como a Carol falou, já estamos aí no horário tarde, eu sei que é de noite, o pessoal quer descansar, mas, por exemplo, né, como você gerencia os resíduos? É tão banal e simples quanto isso, né? Claro, tem coisas mais complexas, mas tem empresas e tem pessoas na empresa que nunca pararam para questionar como é que é a minha empresa. Isso eu não estou falando só dos líderes, né? Mas de maneira geral, nunca pararam para pensar como é que a nossa empresa faz o gerenciamento do resíduo. A gente está dando o destinamento adequado? A gente não está dando? E se não está dando, o que a gente pode fazer? Ou se está fazendo, o que mais a gente pode fazer? Porque a ideia também não é olhar só para o que está errado, né? Mas também levantar a bola do que está bom e como é que a gente pode melhorar. Mas, enfim, então, embaixo de comunidade, por exemplo, algumas perguntas. Como você contribui para a comunidade local em que você atua? Então, pensando no seu entorno ou pensando na área que você atua, né? Aí vai depender de empresa para empresa. Quais são as ações benéficas que você tem? Você contrata fornecedores locais? Né? A gente estava falando sobre isso, da questão da importação, mas também esse é um outro caminho, né? Será que eu não consigo buscar uma cadeia? Não é, obviamente,
uma situação possível em todos os casos, mas, se possível, podemos contratar fornecedores locais, e ainda mais, será que esses fornecedores não podem ser, de repente, de grupos minorizados, e aí, de certa maneira, também contribuir com o desenvolvimento da sociedade, dando emprego para quem, de repente, tem uma situação financeira pior? Então, é uma série de coisas que a gente, durante o workshop, a gente vai se provocando e perguntando, e aí, por isso que eu falo que é interessante ter o time, né? Porque você tem, usando aí a comunicação não violenta, então, de uma maneira muito bacana e colaborativa, você vai levantando esses pontos, né, de diferentes necessidades, às vezes, para uma pessoa que é de compras, não, cara, eu preciso pegar mais barato e pronto. Aí o outro vai falar, não, mas olha só, se a gente, de repente, fizer um programa de fidelização e criar uma política X para contratação de fornecedores, e aí quando a gente fala, por exemplo, em colaboradores, como que você cuida do bem-estar dos seus colaboradores, como que você garante transparência salarial, se isso é um objetivo ou não, a gente, né, fala-se muito nisso, por questão de até combater a desigualdade, então esse é um caminho possível, qual que é a diversidade, então essas são algumas perguntas-chave que a gente tem, e antes disso até, para a gente chegar nessas perguntas mais aquecido, um exercício que a gente promove é o da cadeia de valor, que é entender, então, quais são as minhas atividades, quem são as pessoas envolvidas. E também é uma coisa que, somente as empresas, quando começam a crescer um pouco mais, então a gente está falando aqui, no caso da Carol, 4 pessoas, no caso de 10 pessoas, às vezes uma empresa com 20, 30 pessoas já começa a perder um pouco disso, né? As pessoas começam a perder um pouco do todo, né? Então, alguém está numa ponta ali e não tem noção de que, puxa, mas a gente faz uma ação X, Y, Z com outro grupo. Então, quem são as pessoas impactadas, né, pela minha empresa? Quais são os parceiros, fornecedores, clientes? Então, esse é o primeiro passo que a gente sugere. Para depois chegar nessas perguntas, conseguir respondê-las, então, tendo em mente qual é esse meu ambiente que eu estou, preenchendo aqui o Canva. E aí a gente tem algumas etapas, né? Essa primeira etapa, ela se encerra quando a gente faz uma matriz de priorização. Então, a gente entende um pouco aí a questão do impacto que uma determinada ação vai causar, o esforço que vai ser necessário, faz alguma seleção de algumas coisas. A gente tem uma etapa que é de conversar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu não sei se todo mundo aqui está ciente do que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, talvez esse grupo aqui sim, mas não é, tenho certeza que não é a maioria da população. Tem muita gente, quando a gente chega para falar sobre isso, não faz nem ideia do que é, ou talvez... Mas fala um pouquinho, Lu, sim, e por que você escolheu, né? Porque dentro de tantos sonhos, assim, né? Tantos futuros desejáveis, por que vocês escolheram esse? Legal. Exatamente. Eu ia trazer um pouco dessa questão, porque primeiro é que, sim, é algo que foi estudado e feito de maneira colaborativa, então envolveu diversos núcleos, diversos governos do mundo inteiro. Houve até uma pesquisa para pessoas físicas participarem, para entender, né, para onde a gente está indo enquanto humanidade e quais são os nossos objetivos. A ONU, ela tinha até 2015, se eu não me engano, os objetivos do milênio. E aí, depois disso, eles viraram esses objetivos de desenvolvimento sustentável, que são 17 objetivos que a gente tem enquanto aí sociedade, enquanto humanidade, para serem atingidos até 2030. Então, a gente tem 10 anos, né, bem pouco tempo, na verdade, para alcançar esses objetivos. Dentro desses objetivos, a gente tem uma série de metas, né? Então, esses objetivos, eles, na verdade, são uma representação do que a gente chama de desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem alguns objetivos que falam da questão econômica. Então, como que eu dou oportunidade, né, de crescimento econômico para todos, né? Então, envolvendo todos e todas, né, falando de populações. A gente tem alguns objetivos que focam na questão ambiental e tem alguns objetivos que focam especificamente na questão social, falando de diversidade, desigualdade, acabar com a pobreza, acabar com a fome. Então, por que escolher os objetivos? Eu acho que, assim, eles foram feitos, pensados, dessa vez, acho que a grande diferença, a grande sacada dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é que a ONU criou isso, né, a ONU, com todo mundo que participou, criou isso pensando, inclusive, nas empresas, né. Se a gente pensar, o trabalho hoje, ele meio que rege a nossa vida, né, então a gente acorda num determinado horário, almoça num determinado horário, faz tudo por conta do trabalho. Isso quer dizer, as empresas, elas têm uma função inerente, né, pelo menos é assim que a gente se desenvolveu, então as empresas, elas têm essa função de guiar a nossa vida, e aí até como foi falado aqui, né, sobre a questão do sistema B, que eles entendem as empresas, usar esse potencial das empresas, porque é dentro das empresas que está a inovação, elas estão sempre pensando em como criar novas soluções, então por que não envolver todo esse poder que as empresas têm de colaboração, de inovação, e não usar isso de uma maneira benéfica para a humanidade, para o planeta? Então é isso que a ONU
pensou, né, quando desenvolveu esses objetivos, tendo em vista as empresas e como elas poderiam contribuir. Então, parece assim, ficou óbvio que a gente também gostaria de trazer esse tema, que não é, infelizmente, tão amplamente conhecido, mas são objetivos que vão garantir um futuro sustentável, né? A gente espera, como a Carol falou, estamos atrasados, bastante atrasados, na verdade, mas esses objetivos, eles têm como função guiar a gente. A gente usa até no nosso site, quem entrar depois vai ver, a metáfora do farol ali, né? O farol, ele tem essa função de afastar as embarcações do risco, né? Então, saber que ali é uma área que, se eu andar muito próximo, eu posso me chocar, eu posso ter um problema. E os objetivos, eles têm um pouco dessa função para as empresas também, né? Se a gente está pensando no futuro sustentável, então esses objetivos, eles estão jogando luz para um caminho que é mais garantido, né? Um caminho que, olha, se a gente for por aqui, a gente tem chance de sobreviver enquanto humanidade. É claro que as pequenas empresas, elas estão em umas embarcações um pouco menores, então talvez elas não, como as grandes estão chegando lá nos seus transatlânticos, as pequenas empresas estão em barcos menores, mas aí é por isso que a gente fala, tem vantagens nisso, né? A pequena empresa, ela tem 10 pessoas, mas é muito mais fácil envolver o time inteiro num processo de transformação, e é muito mais fácil eu migrar o meu modelo de negócio de uma hora para outra do que uma grande empresa que tem lá uma hierarquia para ser seguida e cascatear tudo isso para chegar nas pessoas. Então elas têm essa possibilidade de manobra mais rápida, é mais fácil para fugir desse caminho arriscado que a gente está indo, né? Que a gente está prevendo aí que não vai dar certo, e para onde que a gente pode ir. Os objetivos são essa luz, né? Esse caminho. Então, a gente tem que trazer esse tema para as pessoas, né? Apresenta isso. Foi uma coisa que a Carol já tinha esse conhecimento, já sabia sobre isso, a gente só aprofundou um pouco, identificou quais eram os objetivos, então, porque a etapa final do nosso trabalho assim, etapa final não, né? Mas acho que qual é o resultado disso aqui? Ações práticas. E aí, qual que é o objetivo que eu tenho, né? Qual que é a minha meta? A Carol mostrou lá para vocês. Quais são as ações que eu estou desenvolvendo para chegar nisso? Quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que estão relacionados? Então, quais são os objetivos que eu estou ajudando a alcançar? E aí, indicadores, né? Como que eu vou medir se eu estou chegando onde eu quero ou não estou? Que aí acho que tem a ver com a questão de comunicar o que eu faço, né? Acho que o comunicar também tem a ver com isso, né? Não só em inspirar outras pessoas, mas o comunicar tem a ver com transparência. Comprometer mesmo, Exato. É um compromisso, me traz transparência, então as pessoas que quiserem acompanhar o Instituto vão lá acompanhar, sei lá, trimestralmente, quadrimestralmente, vão ver o relatório e como é que a Carol está saindo naquilo que ela se comprometeu a fazer. E aí, óbvio, a própria equipe tem isso como uma diretriz. Aí a pessoa responsável, como que isso vai ser relatado? Vai ser no site, vai ser feito um reporte anual, por e-mail, enfim, a gente aí tem algumas possibilidades. E a tal da vantagem competitiva, né? Então, o que eu estou ganhando enquanto negócio sobre isso? Que é isso, né? Nem todo mundo está pensando nisso, não é para todo mundo que isso é importante, mas para algumas pessoas e acho que é legal ter essa visão também, entender que eu estou fazendo algo que vai me ajudar enquanto negócio também, vai me garantir, de repente, maior engajamento dos meus colaboradores, porque eles estão participando de um processo como esse, que acho que foi o caso da Carol, vai me garantir, talvez, alguma vantagem sobre concorrentes, porque o meu consumidor vai olhar para mim de uma outra maneira. Então, acho que é importante também ter esse olhar e saber que, pô, eu estou fazendo isso aqui, vai ter... Porque às vezes a gente desanima no caminho, né? Puta, eu não estou conseguindo, não estou chegando na minha meta, mas, poxa, o que eu estou ganhando com isso? Por que eu estou fazendo isso? Acho que é legal ter esses dois lados. Então, vou... Sim. Se alguém tiver mais alguma acho foi muito gratificante, assim, Lu, e eu acho que é isso, né? Às vezes a gente fica esperando que uma transformação aconteça, uma grande onda, vamos, a humanidade está se transformando. E não é bem assim, né? Se você parar para pensar, você fala assim, cara, já tem um norte, já tem coisas pensadas de tudo que todo mundo devia estar fazendo. Uhum. Então eu vou pegar e vou entender o que é isso e vou tentar fazer minha parte, né? E vou tentar influenciar aqui o que está no meu mundo, o tamanho que eu sou, o que eu vou fazer, né? Então acho que isso é muito legal, assim, e ter surgido uma empresa como vocês para ajudar nós pequenos a se conectar com isso, né? Então, muito bom, Lu. Eu espero que vingue, que você possa ajudar muitas organizações, assim. Para a gente foi obrigado. Uma grande transformação. E é isso, né? A gente é uma empresa pequenininha, mas esses dias tinha um VP da Unilever participando de uma reunião antes do treinamento com a gente, e ele virou para mim e perguntou qual é a dica que você dá para mim. E sabe, então, tipo, beleza, eu tô aqui pequenininha, mas, cara, eu tive encontro com esse cara.
Eu pude virar para ele e falar sobre coerência, sobre verdade, sobre não trazer comunicação não violenta porque está na moda, mas o quanto que ele genuinamente acredita nisso, sabe? Tipo, o cara ficou, pô, obrigada, tal, e realmente, é um cara que de fato estava pensando nisso com verdade. Então, oportunidades a gente tem, né? A gente está aqui hoje com outras 5 pessoas que todos os dias se encontram com outras pessoas, que amam diversas outras pessoas, que sonham, que vivem, que trabalham, né? E é isso, cara. Eu acho que é desse jeitinho que a gente vai conseguir fazer a nossa parte, né? Sem dúvida, acho que é isso. De pequena, é aquela mesma história, né? Pequenas, eu tenho até uma frase, né? Que são pequenas pessoas fazendo pequenas coisas, né? No final das coisas gera uma grande transformação. Então, acho que é isso, ter esse olhar. E quando a gente fala de ativar essa transformação, né? Acho que o mote aí desse encontro é exatamente isso. Acho que é ativar dentro da gente, ativar nas pessoas que estão ao nosso redor, nas empresas com que a gente se relaciona. Porque é isso, uma pequena empresa, ela pode ser pequena, mas ela fornece para um grande, como você falou. E por que não uma pequena empresa não pode, né, de repente, exercer uma influência, né? A gente passou por isso, né, quando a gente trabalhou juntos lá na Graça, fez trabalho na Gol, quanto que levar esses assuntos de empatia, de comunicação não violenta para dentro da Gol mudou a vida de tanta gente lá dentro, a gente ouviu tanta história legal. Então é isso, no dia a dia, se a gente está trabalhando e tem que trabalhar para garantir o nosso dinheiro, como a gente falou em alguns momentos aqui, por que não fazer isso e de alguma maneira, independente de qual seja o nosso negócio no final do dia, né, se a gente vende sapato, se a gente vende peças mecânicas, mas quais as transformações outras que a gente pode causar na vida de quem está dentro da empresa, na vida das pessoas que se relacionam com a gente de alguma maneira e, obviamente, no planeta. Então, como que a gente pode fazer melhor, né, o que a gente já faz? E até o que a gente já faz bem, que acho que esse é um olhar interessante também, olhar para o que a gente já faz bem e por que não melhorar isso, né? Ô Lu, agora acho que para também deixar claro e finalizar, como é que a 4D trabalha? Tipo, pode ser uma consultoria individual, como fez com a gente, mas também tem um workshop, certo? Exatamente. A gente tem um workshop aberto, que a ideia desse workshop aberto é trazer pessoas, como aqui, né? Pessoas de diferentes empresas, diferentes origens, funções, mas que têm interesse em causar uma transformação, sejam essas pessoas empreendedoras ou empreendedoras, né? Ou mesmo alguém que está querendo conhecer ferramentas para aplicar em outras empresas, ou alguém que está dentro de uma empresa, mas gostaria de fazer alguma coisa, quer descobrir um caminho. Então, esse workshop aberto é para isso. Eu vou deixar o link aqui para vocês, quem tiver interesse participar, ele deve acontecer semana que vem, né? Então, tá aí o link. Mas também, como eu falei, a gente tem esse workshop, como você falou, tem esse workshop, essa opção da gente levar isso para além das empresas, então a gente aplicar a ferramenta e ajudar nesse processo de provocação, de fazer esse relatório como você trouxe aqui, né? Porque nesse workshop, no workshop aberto, a gente não vai fazer o relatório, porque a gente trabalha em cima de um caso fictício, meio real, meio fictício, mas a ideia é praticar e entender como a gente pode, né, chegar, então, a esse mapeamento e essas ações. Mas vou deixar também o link aqui da empresa, porque a gente tem a ferramenta, ela está disponível gratuitamente no site, né? Então, quem quer baixar e começar por conta própria pode. Quem quer fazer workshop com a gente, entender um pouco melhor como fazer, tá aí a opção. Mas os materiais estão disponíveis, é só fazer o download lá, se cadastrar e fazer o download para baixar. Mas faz workshop para ajudar eles também a crescer. Sim. Eu tenho todo interesse que a 4D tenha sustentabilidade financeira, viu? Então, quero contribuir para isso. Obrigado, acho que agradecer demais a oportunidade, Carol. E é isso que eu falei, é legal que você me impactou lá atrás e me ajudou na minha jornada e fico feliz de estar ajudando o Instituto agora, de alguma maneira, nos próximos passos também aí. Demais, Lu, ajudou demais. Gente, como já vão dar quase 8h30, eu queria saber se tem algo, quer dizer, para quem está na Inglaterra e na Espanha, nem sei mais que horas são, né? Já é muito tarde. Se tem algo muito vivo, assim, que vocês queiram falar ou perguntar, senão a gente já vai para o encerramento, porque quando está em salinha pequena, fica todo mundo sem graça de ir embora, mas pode ter gente que já esteja assim, meu Deus, quero jantar, quero dormir, então a gente também não quer... Sim, eu deixei meu e-mail também, quem quiser, não quiser falar agora, se quiser mandar mensagem depois, perguntar qualquer coisa, fique à vontade, marcar um papo. A gente está aí precisamente para conversar e conhecer pessoas e
mostrar esse trabalho para mais gente. Tranquilos, então? Mais ninguém tem nada? Maravilha. Então, agradecemos imensamente a presença de vocês. Muito obrigada e que Obrigada. vocês tragam muitos benefícios a muitos seres na caminhada de vocês. Muito legal. A gente vai trocar muita figurinha com o Luiz ainda. Maravilha. Obrigado. Lu, obrigada, querido. Valeu, Carol. Muito obrigado. Boa noite. Fique à vontade. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.